Boa tarde, empreendedores, boa tarde, trabalhadores. Estamos dando início ao programa Educação e Trabalho. Eu sou o professor Tauser. Estamos aqui hoje com um tema bem interessante e aí o tema é a data, né? Ela arremete para que nós venhamos a orientar melhor o nosso ouvinte, nosso empreendedor, para que ele explore melhor essa data, né? Então, trouxemos hoje o professor Christian Aveski para conversar sobre o perfil do consumidor, né? Principalmente no que diz respeito aos Dias dos Pais, agora que se aproxima, né, professor Christian? Isso, e tá. Como é que nós podemos maximizar as vendas, né, no empreendedor? Boa tarde, professor Christian. Opa, Tauser, boa tarde, nossos ouvintes. É sempre um prazer estar aqui com todos vocês de novo. E aí, Tauser, eu queria começar falando um pouco sobre essas datas que você colocou, que são datas importantes para o comércio, né? Nós estamos chegando agora no mês de agosto, que é o Dia dos Pais, que faz parte do calendário promocional. E é bom que o empreendedor, ele bote na mente dele, que ele tenha na cabeça dele, que ele precisa fazer ações que sejam ações muito fortes em algumas datas promocionais. Que datas são essas? O empreendedor ele não pode perder Dia das Mães, o empreendedor não pode perder o Dia dos Pais, o empreendedor não pode perder o Dia das Crianças, o empreendedor não pode perder as festas de Ano Novo e o próprio Natal. Além dessas datas, nós podemos colocar Dia dos Namorados, Dia da Mulher, dentre outras. Essas datas, Tauser, são importantes por quê? Porque essas datas fazem com que o consumidor ele presenteie alguém. São datas de obrigação de presentear. Ele usa a emoção, né? Então a emoção, ele esquece alguns outros fatores, inclusive fator econômico. No Dia dos Pais, ele não pode passar em branco, né? Então ele tem que usar a emoção do pai, o amor pelo pai, e aí sim gerar consumo. É mais ou menos em cima disso que o comércio explora, né? Exatamente. Essas datas, que a gente chama de datas criadas comercialmente, elas servem para fazer com que o consumidor ele sinta-se quase que obrigado a presentear alguém. Só que, no Dia dos Pais especificamente, que é o que nós temos nesse ano, eu vou dar alguns dados para vocês verem como nós temos um grande desafio. Espera-se que nós vendamos nesse ano cerca de 4,2 bilhões de reais em todo o Brasil. E só no Ceará espera-se vender 40 milhões, só nessa data. E aí você me pergunta, Tauser, é muito ou é pouco? Esses 40 milhões, eles representam uma queda de aproximadamente 5% em relação ao ano passado. Pronto, 5%. 5%. Queda. E em relação ao mês passado, para a gente ter uma noção, professor Christian, de como está a evolução da nossa economia. Certo. Se você for pegar mês a mês, o Dia dos Pais para o mês de agosto representa 6% da venda de agosto. Só o Dia dos Pais. Que maravilha. E em relação... Mas também as pessoas que têm uma disposição a gastar X de eventos, né, do Dia dos Pais, no mês de agosto, ele destina para o Dia dos Pais. Economiza no restaurante, economiza na saída, porque vai gastar no Dia dos Pais. Pronto, daqui a pouco, Tauser, eu falo sobre os 4 perfis de compradores. Que maravilha, vamos lá. E aí você vai perceber que tem gente que deixa de ir para o almoço para comprar presente, mas também tem algumas famílias, que a gente chama de famílias gastadoras, que pela pressão dos filhos e pela unidade familiar, ela parcela aquele valor do presente e ainda faz o almoço. Então ela tem os 2 gastos. Eu não aconselho, professor Cristo. E aí você, vindo para cá, aqui para a rádio, eu passei, na verdade, no supermercado que vende eletrodoméstico, e a semana passada eu tinha passado lá. E eu tinha olhado um ar-condicionado, que eu estou precisando comprar, o ar-condicionado estava de 749. Aí eu, consumidor consciente, digo, não, eu vou esperar um pouco mais para comprar. Nem que não estava nem esperando baixar, eu acho que o preço estava bom. Né? Aí eu vou esperar 2 semanas, 2, 3, o que eu puder esperar. Né? E eu fui hoje olhar. Estava em promoção, professor Christian, em 15 parcelas. Só que o preço estava 949 em 15 parcelas. O que é que eu entendo?
O brasileiro tem uma consciência de comprar parcelado. Olha o juro! Ele saiu de 749 para 949, R$200. R$200, meus amigos, dá quase 30%. Para comprar em 15 parcelas. E aí, Tauser, esse é um problema que não é só do Dia dos Pais. Isso é um problema de educação financeira que a população brasileira durante décadas e décadas não teve acesso a essas informações. Eu chamo isso de uma falsa economia. Só geramos economia, só geramos venda se parcelar. Hoje nós parcelamos até a comida do dia. O supermercado você consegue dividir em até 3 vezes. Isso. Mas é uma das alternativas que nós temos para alavancar as vendas no curto prazo, no Dia dos Pais, é o parcelamento maior. Mas é o que chamamos de bola de neve dentro da economia e eu não gosto. Tem consumidores que, para presentear o pai por uma questão emocional, eles se submetem a esse parcelamento. Mas eu vou dizer agora para vocês, meus amigos, meus ouvintes, anotem aí. Eu, como consumidor, e aí eu digo, eu como consumidor, não gosto. E não gosto desse tipo de economia. Economia que eu digo mundial. Né? Você vê em outros países desenvolvidos, nada se compra a prazo, a não ser casa e carro. Ou então alguns bens duráveis. Bens duráveis, né? Eu estou botando bens duráveis em carro e casa. Mas, aí eu vou dizer para vocês, ouvintes, o que eu digo em sala de aula. Em sala de aula, nós preparamos o aluno para que ele seja profissional de marketing de administração. Então, o profissional de marketing de administração, ele tem que praticar atitudes de acordo com o consumidor. E se o consumidor compra dessa forma, ele tem que praticar isso. Então, isso eu ensino a fazer, mesmo sem gostar. Eu não gosto disso, mas eu ensino a fazer porque essa prática fomenta a venda. Isso. Alavanca o mercado. Se alavanca o mercado, vamos praticar. Pronto. Então, a pessoa, professor Tauser, não gosta, mas o profissional, o professor Tauser, ensina a fazer. Se você for pegar o varejo hoje, o que a gente chama hoje varejo, loja de departamento, supermercados, farmácias, dentre outros, a grande sacada que tem para você trabalhar a venda, maximizar a venda, é você ter um ticket de compra mais baixo, um preço mais baixo e alongamento de prazo. Por que acontece isso? Porque o momento macroeconômico nosso, o momento da nossa economia, nós temos juros altos, nós temos desemprego alto e endividamento alto. Se a gente não fizer algumas estratégias para que o ticket de compra seja um pouco mais baixo, ou então a gente alongar esse prazo, a economia ela vai ficar mais travada ainda do que está. Mas, meu amigo Christian, é a última intervenção que eu faço como economista. Pois não. Eu não sou economista, sou administrador, mas atuando como economista. Você diz aí 3 fatores que, na verdade, vão contrário a essa decisão de parcelamento. Juro alto. Sim. Endividamento, o cara já está endividado. Sim. Como é que ele vai, né? Então, como é que você coloca ainda para parcelar? E outra coisa, desemprego. Eu não tenho certeza do meu emprego amanhã. Como é que eu vou assumir conta para amanhã se eu não sei se eu estou empregado amanhã? Pronto. Na área de marketing, nós temos aqui no nosso país um efeito que não tem em nenhum outro país do mundo. Sabe qual é? O efeito 13º salário. A imensa maioria dos consumidores de classe C e D, eles fazem crediário, eles fazem parcelamento no cartão de crédito para pagar com o 13º. Isso, em termos financeiros, é péssimo. Mas é uma forma que o assalariado tem de ter acesso a alguns bens pagando o parcelamento. E que o mercado tem de ver esse dinheiro circulando. E para você ter uma ideia, o que está voltando no Brasil muito forte, nessa crise que nós estamos vivendo nos últimos 2 anos, é a volta do crediário. O crediário próprio das próprias lojas. Porque as pessoas não têm mais cartão de crédito, não tem outro modelo de... É interessante a economia no Brasil, eu acho muito interessante. Chega numa época dessa, as lojas sabem que o consumidor não tem mais capacidade de endividamento, está todo mundo devendo, aí chamam os consumidores para negociar a dívida, para limpar o nome deles, para ele voltar a consumir. É porque as pesquisas sobre intenção de compra mostram, né, que o brasileiro médio, que o consumidor médio,
ele não entende muito de juros, ele entende de quanto a parcela cabe no meu bolso. Isso é verdade, isso é verdade. Não, R$50 eu posso pagar. Exatamente. Ele não sabe que aquilo ali é 600, Ele não 12 sabe. de 50. Ele não faz esse custo efetivo total. Então, as lojas se apropriam dessa mentalidade de eu vou parcelar e eu tenho bem. E elas trabalham com ciclos de venda e endividamento. É por isso que o Brasil é conhecido no mundo todo por ter feirões de negociação. Você faz, aqui no nosso país, no mínimo 2 ou 3 feirões por ano para você diminuir o endividamento até 45%, 50% do que a família tem de orçamento, para que ela possa de novo voltar ao mercado consumidor. Exatamente. Então, o Dia dos Pais, nessa crise, o que é que se espera? Que haja uma venda de 4,2 bi em relação ao ano passado. É uma queda de 9%. O que eu vou passar para você aqui hoje e para os nossos ouvintes são algumas ações para que essa queda não seja tão grande. Eu estimo que aqui no nosso estado a gente comece a vender 40 milhões, que aí já é um empate com o que houve no ano anterior, 2015, e Fortaleza vai representar desses 40 cerca de 28 a 30 milhões, que aí é um crescimento de 0,5% em relação à sua pergunta, né, sobre o ano passado. Agosto sobre julho, sempre no grande varejo, tirando a parte de lubrificantes e automóveis, é uma queda em relação a julho. Por quê? Porque Fortaleza é uma cidade turística. Fortaleza vive muito serviço. E na época de julho, principalmente, nós temos os shoppings e as lojas com várias promoções. Então, nós temos um desafio extra no mês de agosto. Qual é? Nos 15 primeiros dias, a gente manter o nível de venda relativamente alto, mas não conseguimos porque julho a base é muito maior. E as pessoas vêm das férias, gastaram muito, todas elas estão mais comedidas no consumo. Mais comedidas e tem o retorno às aulas. Você tem outros custos que são custos acessórios. Mas bem, quando a gente fala Dia dos Pais, a gente fala que é uma data importantíssima. Por quê? Porque ela é a terceira melhor data do segundo semestre. Do segundo semestre, né? As datas maiores, Natal, Dia das Crianças e Dia dos Pais. Em termos do ano todo, nós temos 2 grandes datas, que é o Dia das Mães e é o Natal. E alguns setores trabalham criança, Dia dos Namorados, dentre outros. Mas as 2 grandes datas são essas. E como o mês de agosto é um mês de transição para nós entrarmos nos brobrós, que é setembro, outubro, novembro e dezembro. Teoricamente, para o comércio é o último mês bom. Porque depois entra no BR-Bró. Eu lembro do meu pai lá em Sobral, no comércio dele. Meu pai era comerciante de tecido em Sobral, né? De armazém de tecido, velho armazém de tecido. E ele falava que o BR-Bró não era bom. Para quem vendia tecido, não, né? Mas os brobrós hoje, para quem está no varejo, para quem está atendendo ao consumidor final, é a curva de crescimento para poder chegar bem no Natal. É uma preparação. Você vê a curva inflexionando para cima. Você já vê um ânimo novo. Por que o Natal é importante? Porque o Natal ele renova as esperanças. Tem uma injeção de 13º e muitas empresas pagam férias. E o consumidor tem a sensação que ele tem mais dinheiro. Então, isso começa no mês de outubro, novembro e se consolida no mês de dezembro. Até porque o Estado antecipa a metade do 13º agora, né? Algumas empresas já antecipam também, não é isso? O Estado, quando eu digo Estado Federal, dentre outros, quando pagam o 13º em junho e julho, né, dá um incremento para a economia de cerca de 5 a 7 bilhões. Para que não deixe esse dinheiro represado até o final do ano. Meus amigos, se você está gostando do nosso programa e quer participar dele, mande um WhatsApp, 8775-6622, 8775-6622. Mande um WhatsApp para a gente, faça a sua pergunta para o professor Christian e nós responderemos aqui ao vivo para você. Professor Christian, e aí, como é que o comerciante tem que se preparar para maximizar esse consumidor que já está aí com a metade do 13º, está cheio de ânsia para presentear o pai querido, e aí eu não tenho meu pai, fica um beijo aí na saudade do meu pai, Francisco Elisário Fonteles. Que bom. Tá, a primeira coisa que eu quero passar para o nosso ouvinte é: quais são as categorias de produto
que os pais normalmente recebem de presente? Normalmente, as famílias, as mães e os filhos presenteiam os pais com o quê? Vestuário, perfumaria e cosmético, alimentação e bebidas, tecnologia, eletroeletrônicos e eletroportáteis. De cada R$10 faturado, 9 são nessas categorias de produto. E nessa crise que nós estamos vivendo, nesse ano, de cada R$10, 7 vão ser gastos em quê? Em vestuário. O que é que você está precisando? O que é que você está precisando de roupa? Pronto. Porque é mais fácil acertar e põe o que precisa, não é mais ou menos isso? E o ticket de compra da roupa é mais baixo. E você consegue comprar coisa aí de R$50, Você começa a comprar em alguns mercados, como o centro da cidade, você tem algumas lojas vendendo presentes a partir de R$14,90. Então, aí vai depender muito do quê? Do valor do pai. Do valor do pai, no sentido de que tipo de consumidor nós estamos falando. Porque para o Estou consumidor... brincando, gente, todo pai vale muito. Agora vamos lá, né? Em termos técnicos, nós temos 4 perfis de compradores, tá? Para essa data específica. Nós temos o comprador que é resistente, que a gente pode chamar de mão de vaca, que é esse comprador que vai querer pagar para o pai um presente. Qual a dica que eu vou dar agora? Esse consumidor resistente aceita pagar de presente ou dar um presente para o pai algo entre R$19,90 e R$39,90. Ô, professor Christian, por que o R$19,90 e não 20? Por que o R$39,90 e não 40? A gente falou isso aqui há 2 programas atrás. Quando falamos de preço. De preço psicológico. Isso. Né? Quando eu coloco o preço R$18,90, R$19,90, R$17,98, o consumidor tende a puxar para baixo. E nunca para cima. R$39,90 não é 40, é 39 e pouco. E pouco. Ou então é 30 e pouco. Né? 30 e alguma coisa. Já teve um caso recente que uma amiga minha comprou um carro. Ela estava tão interessada nesse carro que eu perguntei quanto foi o carro. Ela disse que foi 90 mil e pouco. O carro era R$99 mil. Então, os R$9 mil ela puxou para menos. Lógico. Isso, esse é o efeito psicológico. E esse consumidor que a gente chama de resistente, por que ele é resistente? Porque a data do Dia dos Pais para ele é para dar uma lembrancinha. Então nós temos esse consumidor. E o empreendedor que atende a esse cliente, ele tem que botar na cabeça dele que ele tem que ter oferta. Ele tem que ter itens que sejam normalmente ligados a vestuário ou a perfumaria, que são as 2 categorias que são mais procuradas, e que o valor unitário do presente esteja entre R$19,90 e R$39,90. Então, olha a dica aí para o nosso ouvinte. A dica é... Para aquele empreendedor do centro, de mercados populares. Estudando o seu público, né? Obviamente, ver aí qual é o seu público, qual é o seu cliente, qual é o perfil do seu cliente, colocar aí se ele se encaixa nesse de R$19,90 a R$39,90. É o que se vai vender agora na área de vestuário e perfumaria, isso? Para o consumidor resistente, que é aquele que vai dar uma lembrancinha para o papai, não vai dar presente. São 2 coisas diferentes, né? R$39,90 não é presente? Não, é lembrancinha. Tá bom, com bom dólar, saber. Com o dólar R$3,20 é lembrancinha. Quando alguém chegar para mim e dizer, vou lhe dar uma lembrancinha, já sei que está de R$19,90. Abaixo de 50, pronto, abaixo de 50 é a lembrancinha. Certo? Tá bom. Então, esse consumidor resistente, além dele pagar esse preço, o que é que ele quer ver? Ele quer ver cartaz, ele quer ver panfleto. Ele quer que você coloque uma oferta para que ele veja que, olha, é uma data que eu não gosto muito, mas eu vou presentear, ela não vai passar em branco. Esse consumidor resistente, normalmente, Tauser, ele compra em centros comerciais, no centro da cidade, ele passa pouco tempo, e ele paga à vista, porque o ticket de compra é baixo. Até que não permite financiar dessa forma. É porque é 39, 30, 35. Então esse primeiro perfil a gente pode chamar brincando de mão de vaca. Por que é mão de vaca? Porque ele não vai gastar o dinheiro dele numa data que ele não considera muito importante. Eu vou apenas dar uma lembrancinha. Um segundo tipo de consumidor, que é o que você se enquadra, nobre amigo, que é o prudente. Ah, sim, claro. É o consumidor prudente. O que é o consumidor prudente? É aquele consumidor que antes de comprar, ele tem uma ideia de quanto custa o produto que ele vai comprar.
E ele tende a escolher o produto não sozinho, ele tende a comprar um kit. Então, por exemplo, algumas perfumarias, algumas empresas que vendem cosméticos, no Dia dos Pais, elas trabalham demais com isso. Ao invés de vender o perfume, vende o perfume, a nécessaire e o hidratante. Ao invés de ser 89, ela faz por 129. Isso. Para dar a ideia de que... E dá um pacotezinho, mais bonito. Porque o consumidor diz assim, vale a pena pagar um pouquinho a mais, porque vem mais quantidade de produto. É mais apresentável. Exatamente. Né? Exatamente só um perfume é pouco. Mas o perfume, a nécessaire e o hidratante dá uma ideia que eu quero presentear com um coração maior. Isso. E aí a faixa de Isso preço... é verdade. A faixa de preço, anotem aí, para esse consumidor prudente, que é o teu caso, vai estar entre R$ 39,00 e R$ 109,00. Maravilha. Então, se você tem um consumidor que ele não quer gastar muito, né, ele mas quer eu presentear. recebo qualquer coisa também. Eu sou prudente na hora de presentear. Na hora de receber, não tem besteira, não. Mas sempre é assim, né? Sempre quando a gente vai presentear, nós somos mais racionais. Então, esse consumidor prudente, ele quer ver kit, ele quer ver pack. Pack são pacotes, né? E ele vai ter um pagamento até R$ 109, R$ 129,00. É interessante. E ele tem uma tendência, já agora aqui, quando ele se aproxima do 99, 109, a parcelar em até 3 vezes. Tá? O número de parcelas está até em 3, por quê? Porque ele não quer chegar no mês de novembro e dezembro com parcelas de compra, porque o 13º já está comprometido. E ele quer consumir para o Natal. Exatamente. Então, esses dois consumidores que eu disse, o resistente e o prudente, eles vão ter um ticket de compra entre R$19 e R$109. Você falou uma coisa, professor Christian, e me remeteu a uma cena que aconteceu comigo. É sobre a apresentação do presente. Certo. Eu ia para uma festa infantil com a minha esposa e meu filho, e entrei numa loja, que eu sempre ia, aquela loja, parei o carro já, e não, eu vi ali um presente, enfim. Só que na hora que eu me virei, tinha outra loja em frente, exatamente em frente. Eu fui lá. Era uma loja de marca, o nome era uma loja de marca, ar-condicionado, e a outra que minha esposa estava não tinha ar-condicionado. Tinha uma moça muito bonita me atendendo. Só que eu encontrei a roupinha, o presente que eu ia dar, que tinha visto na loja anterior, exatamente igual. A roupinha igual à anterior. E eu perguntei à vendedora quanto era o preço. E lembro bem que era R$10 mais caro do que a anterior. E aí eu provoquei a vendedora, para ver se ela sabia por que... Esses R$10. Eu provoquei. Eu digo, mas por que você aqui é mais caro que ali na frente? Provoquei ela para ver. Porque eu gosto quando as pessoas sabem o que é que tem na mão, qual o produto, por que chega. Até para ter um argumento. Ela tem um argumento. Eu queria saber se ela tinha argumento para mim. Eu digo, mas por que você está me cobrando R$10 mais caro se ali... Aí ela foi em cima. Ali não tem ar-condicionado. Aqui você tem uma marca... Aqui você tem uma embalagem mais bonita, você vai chegar no seu aniversário com um presente mais apresentável, né? Impressionante. Aí eu digo, vale R$10. Pronto. E ela sabia disso. Eu queria saber se a vendedora sabia que o valor dela. Então adivinha onde eu comprei? Na que custava R$10. Na que custava R$10. Então fica a dica aí para o nosso ouvinte. Agregue valor. Agregue valores, valor da marca, o valor de uma embalagem bonita, o valor de um atendimento gostoso, de um ar-condicionado, tudo isso, o consumidor está disposto a pagar mais por isso. Olha o que eu estou dizendo. Certo. Eu concordo e concordo mais ainda quando eu vou falar agora dos outros dois perfis. Porque nós temos 4, né? Esses dois primeiros, que é o resistente e o prudente, eles são menos sensíveis a essa questão de embalagem, estão mais preocupados com o bolso. Mas isso não quer dizer que R$10 a mais em relação a 80, 90, você não possa pagar. Pode. Normalmente, Tauser, eu vou sair um pouco do Dia dos Pais e vou entrar sobre o ato de presentear. A gente tem círculos para presentear. Exemplo, quando a gente vai presentear alguém que é da nossa família, a gente se preocupa primeiro com a marca, depois com o produto e depois com o preço. Quando está no ciclo primário.
estão mais perto de nós. Quando é um amigo próximo, a gente ainda continua nisso, só que a gente inverte. É produto, depois marca, depois preço. Quando é um conhecido ou um colega, não existe marca, o produto em segundo plano e o mais importante é o preço. Então, o presentear depende muito do grau de intimidade e afinidade e proximidade que você tem. Olha aí, meus amigos, foco no que o professor Christian está dizendo. Isso é muito importante. Se for um presente para alguém que você gosta, o lado emocional é muito maior. Então vamos lá, vamos ter foco, força e fé para vender no Dia dos Pais.